cantai louvores que alegrem os céus. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Deus, queremos ouvir a Tua voz. Nos debruçaremos agora, Senhor, no estudo da Tua palavra e te pedimos que o Senhor nos auxilie de fato a pertencer ao Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos a crescer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que coisa maravilhosa servir ao Senhor com a nossa vida. Como temos conversado ao longo dessa série, chamados a pertencer, vivemos dias em que as pessoas estão sedentas por identidade. Buscam respostas sobre quem são, onde pertencem, o que devem ou não defender. Alguns vão sim se definir por tribos, outros por ideologias, outros por hashtags. Outros ainda constroem sua identidade em torno de lideranças políticas, bandeiras nacionais, patriotismo ou promessas de estabilidade e segurança econômica. Há ainda quem olhe e hoje, 2025, veja nos Estados Unidos a grande terra prometida. Ou ainda em figuras como Trump, Lula, Bolsonaro ou qualquer outro. Uma espécie de Messias moderno que vai conduzir a gente para a salvação, como se um único homem, uma única eleição, um único país pudesse nos oferecer o famoso felizes para sempre. Mas para todos que vivem dessa forma, o final da história continua e vai continuar sendo sempre frustrante. E diante de tanta expectativa quebrada, surge outro movimento igualmente sintomático, o da indignação, uma indignação que grita, que berra, mas não transforma nada. Talvez os mais jovenzinhos aqui, não se lembrem, mas o brasileiro, quando se sente impotente, costuma bater panela. Quem lembra do panelaço? Olha ele aí. Panelaço, deixa eu explicar para quem esqueceu ou para quem não sabe. Panelaço foi um protesto simbólico onde as pessoas apagaram e acenderam as luzes das suas casas, mas não só isso, tinha que ter pelo menos 2 pessoas na casa, uma para apagar, acender a luz e a outra para ficar batendo panela na janela, E isso era para quê, irmãos? Para demonstrar insatisfação com o governo. Era um gesto que foi sonoro, não sei aonde os irmãos moravam nessa época, mas foi bem barulhento. Foi bem visível a indignação, mas, sendo bem honesto mesmo, que resultado prático que trouxe apagar e acender a luz e bater panela? Porque nada mudou. O sistema seguiu funcionando do jeito dele. A esperança virou mais um meme na internet e o povo mais uma vez se acomodou. Eu mesmo já vivi a experiência de sair às ruas algumas vezes para lutar pelos meus direitos. Já fui lá, cantei hino, briguei, gritei coisas. E a conclusão final continuou beneficiando aqueles que estavam na cúpula do poder. Agora, para um pouquinho e pensa. Quantas vezes, enquanto igreja, nós não agimos exatamente da mesma forma? Fazemos barulho, reclamamos do mundo, nos indignamos com os valores invertidos, reclamamos de tudo, reclamamos de todos, mas no final não geramos absolutamente nenhuma mudança real. Somos como o sal que perdeu o sabor, como uma luz escondida debaixo da cama, e é exatamente sobre isso que Jesus nos chama a refletir nessa manhã. A pergunta que nos guia hoje é simples e profunda, irmãos. A nossa fé está iluminando e conservando o mundo ao nosso redor? Ou será que a gente passou a viver nada mais, nada menos do que um panelaço gospel? Muito barulho, muita reclamação e nenhuma transformação. Esse, inclusive, será o tema da nossa conversa agora pela manhã, o panelaço gospel. Isso mesmo. Onde veremos que a motivação pode ser até relevante, mas como realmente eu e você temos aplicado as nossas forças para fazer diferente?
como realmente temos reverberado as transformações que Cristo vem operando dentro dos nossos corações, como que nós temos impactado o mundo ao nosso redor. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Meu irmão, se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai reparar, logo em cima e logo no início do capítulo 5, que esse é o famoso Sermão do Monte, talvez o mais conhecido e mais impactante discurso de Jesus. Jesus tinha acabado de, no capítulo 4, ali 24 e 25, atrair grandes multidões, porque ele tinha feito curas fenomenais. Agora ele sobe o monte, símbolo de autoridade profética, para reunir as pessoas e para facilitar aquelas pessoas não só ouvirem a voz, mas verem quem é que estava ensinando. Ele reúne seus discípulos e as multidões vão atrás, querem saber, querem crescer. As primeiras palavras desse sermão são as famosas bem-aventuranças, declarações que vão sim surpreender todos os ouvintes, porque são declarações que subvertem os valores do mundo, são declarações que mostram que o reino de Deus pertence aos mais humildes, pertence aos aflitos, pertence aos mansos, aos que têm fome de justiça e assim por diante. Logo ao final dessa abertura, Jesus diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Versículo 12, logo antes do texto que a gente leu. Ou seja, a vida do discípulo será marcada por oposição, mas também por alegria e esperança futura. É nesse contexto que vem o nosso texto, versículo 13 a 16. No texto que lemos, Jesus passa para nós a identidade do discípulo, ou seja, agora ele começa a falar quem são os bem-aventurados, para a missão do discípulo no mundo ser executada. Qual é essa missão? Ser sal da terra e luz do mundo. Missão clara e super fácil. Essas metáforas que foram escolhidas por Jesus não são escolhidas ao acaso. O sal, lá na cultura antiga, não era usado apenas para dar sabor aos alimentos e às coisas, mas principalmente para conservar alimentos, para impedir a corrupção ou que se estragasse, se contaminasse os alimentos. Já a luz, em contraposição, expulsa as trevas, ou seja, é através do contato com a luz que conseguimos encontrar o melhor caminho. É a luz que revela a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo que seus discípulos são chamados não apenas a viverem bem, mas a transformarem um ambiente ao seu redor. Como? Com a presença do reino, com o sabor do reino, com a luz do reino. Se perderem essa função, se forem sal sem sabor, se forem luz sendo escondida ou luz que não ilumina nada, tornam-se nada mais nada menos que inúteis para o propósito de Deus. E essa é uma palavra, meu irmão, extremamente forte. Jesus está esclarecendo que existem pessoas que se desviaram da função. O mundo precisa de sal, o mundo precisa de luz, e Jesus afirma: vocês são, vocês não devem ser ou não deveriam ser, vocês são o sal e a luz. O desafio então é viver de modo que seja compatível com a declaração de Jesus. É por isso que hoje, quando a gente reflete sobre esse tema, que parece até engraçado, né?
Panelaço Gospel. Queremos perguntar de verdade para cada um de nós, para o meu coração e para o seu coração: estamos cumprindo nossa missão como igreja? Estamos cumprindo a nossa missão como discípulos de Jesus? Ou estamos apenas fazendo barulho, sem trazer transformação nenhuma para ninguém? Anota aí o ponto 1 para a gente poder conversar na quarta-feira. Ponto 1 dessa mensagem: desvio de função. 2 pontos: o sal que perdeu o sabor e a luz que foi escondida. Ponto 1, desvio de função. 2 pontos: o sal que perdeu o sabor e a luz que foi escondida. Jesus não está falando com os governantes de Roma, ele não está se direcionando aos fariseus nesse momento, ele está falando com os seus discípulos. É uma palavra com aqueles que são seguidores, pessoas simples, pessoas comuns. E ele vai e diz com total clareza: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas o foco do texto não é apenas algo para elogiar os discípulos, dizendo: olha que legal como vocês dão sabor, olha que legal como vocês iluminam. O que Jesus está fazendo é confrontar os seus discípulos. Jesus aqui adverte sobre o risco real de perdermos a nossa função, de nos tornarmos crentes, discípulos, que até amam Jesus, que até conhecem Jesus, que até caminharam com Jesus, mas que se tornaram irrelevantes, que se tornaram servos inúteis. O sal que perde o sabor não serve mais para nada, foi o que a gente acabou de ler. A luz escondida não ilumina absolutamente ninguém. E aqui está uma grande verdade: é possível sim, meu irmão, minha irmã, nós parecermos discípulos, vivermos a nossa vida no meio da igreja, termos até uma história bonita de fé, e ainda assim a gente ter perdido o propósito, perdido o primeiro amor. O problema não é o tamanho da igreja em si, ou a quantidade de atividades que uma igreja é capaz de desenvolver. A questão que Jesus está dizendo é: se ainda somos sal e luz onde Deus nos colocou, não onde você queria estar. A história da igreja evangélica brasileira nos últimos anos traz exatamente esse alerta. É só a gente olhar. Se a gente for para a internet, então a coisa fica ainda pior. Houve sim um tempo em que a fé evangélica era símbolo de simplicidade, aqueles exemplos que eu ouvia quando era criança: não, ali vai um homem de Deus, olha, aquele ali, ele era assim, assado, mas depois que encontrou Jesus, ele mudou. Houve um tempo em que quando alguém dizia que era crente, não precisava nem assinar contrato, porque ele era crente, ele vai honrar o que ele prometeu. Mas definitivamente não é o tempo que a gente vive. Tempos em que a simplicidade, o testemunho firme e o compromisso com a palavra eram mais visivelmente observados. Mas hoje, parte do nosso testemunho tem se perdido em meio a escândalos assustadores, partidarismo político cego, igreja que dá púlpito para político ficar falando, brigas internas e um tipo de religiosidade que, em nome da santidade, se isolou do mundo e esqueceu da compaixão, não prega mais para ninguém, para não se corromper. Mas isso também traz um perigo extremamente velado, pois esse desvio de função também acontece quando vivemos presos a esse saudosismo, presos ao passado glorioso da igreja. Naquele tempo o povo orava mais, naquela época os cultos eram mais fervorosos. Na IPB então, que é uma igreja tradicional, com muita história a nível Brasil, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem: na minha geração. Se a gente estuda a história da nossa igreja, a gente vai descobrir que até 1950 a IPB era a maior igreja não católica do Brasil. Isso era ser gigante naquela época. Enquanto isso, a comunidade ao nosso redor continua clamando por salvação, continua clamando pela presença de ação do Senhor no meio dela, mas recebe apenas os ecos do que a igreja do Senhor já foi um dia lá atrás. A história do profeta Jonas é um exemplo gritante desse desvio de função. Deus vai ao encontro do profeta e chama o profeta para ser voz levando arrependimento ao povo de Nínive. E o que Jonas faz? Jonas foge, vai na direção oposta.
Nínive é para um lado, ele vai para o outro, ele foge para Tarsis. E por que Jonas faz isso? O que motivou o profeta a agir dessa forma? A questão é simples. Quando a gente entende o contexto dos ninivitas, quando a gente entende o contexto do povo de Israel, o profeta simplesmente não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria o juízo do céu sobre aquele povo, eles tinham que pagar. Ele preferia que aquele povo fosse destruído, ainda que ele tivesse que pagar o preço com Deus. E olha que isso não foi só quando ele fugiu não, irmãos. Isso é o que o texto bíblico nos revela lá no livro do profeta Jonas, depois do peixe, depois da oração, depois da pregação, descrevendo que Jonas, ele sobe e ele aguarda a cidade ser destruída. E quando Deus não destrói, porque o Espírito transforma aqueles corações, a história do profeta termina com ele irado contra Deus, porque Deus resolveu perdoar um povo pagão. Jonas é exatamente o retrato do sal que perdeu o sabor. Ele tem uma mensagem que continua sendo poderosa, ele tem um chamado glorioso, ele tem um histórico profético, mas ele não tem mais amor pelo que ele faz. A sua luz passou a ser uma luz escondida sobre o orgulho do seu coração. Ele não quer que Deus seja gracioso com quem, em sua opinião, não merece. Essa pessoa tem que pagar, ela tem que ir para o inferno. Quantos de nós, irmãos, hoje não estamos fazendo exatamente a mesma coisa? Nos escondemos atrás das nossas certezas morais, nos escondemos nos nossos medos, nas nossas panelas de opinião específica sobre algum assunto, e deixamos de ser o que Deus nos chamou para ser. Talvez estejamos vivendo nada mais, nada menos do que o grande panelaço gospel, onde fazemos muito barulho para dentro da igreja, mas nenhuma transformação do lado de fora, nenhum impacto no mundo ao nosso redor. Mas se o negócio é o diagnóstico, não é o fim da história. A boa notícia é que Jesus nos chama de volta à essência, de volta ao primeiro amor, ou seja, o chamado ainda está de pé. Há uma função gloriosa, uma função intransferível que Deus projetou para cada um de nós, e isso não isoladamente, isso como igreja. E é sobre isso que nós vamos falar no ponto 2, prepare-se para anotar. Ponto 2, a missão gloriosa que recebemos. Ponto 2, a missão gloriosa que recebemos. 2 pontos: ser sal da terra e luz do mundo. Logo depois de alertar sobre o perigo do desvio, Jesus aponta agora o caminho de redenção, o caminho da identidade restaurada. Ele não diz: vocês deveriam fazer isso, vocês deveriam tentar fazer aquilo. Ele afirma com toda convicção: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso não é uma sugestão, é a nossa própria definição. Jesus está nos chamando de volta ao que sempre fomos chamados para ser, verdadeiros reflexos de quem Ele é e do que Ele faz. E o que Ele espera de você, meu irmão? O que Ele espera de nós enquanto igreja? Certamente Ele não quer que você e eu nos tornemos doutores da lei, muito menos símbolos políticos, nem celebridades religiosas com milhares e milhares de seguidores. Eu quase falei Orkut, olha só como eu estou ficando velho. Jesus está dizendo: vocês existem para preservar a verdade. Aonde? Num mundo que vive a decomposição como algo agradável, para brilhar em meio à escuridão, num mundo que ama viver no escuro. E isso é glorioso, é uma missão divina, uma missão que nos foi dada para enfrentar, sim, irmãos, governos, sistemas, ideologias. Essa missão foi dada à igreja, foi dada ao corpo de Cristo, a mim e a você. O próprio Abraão, o pai da fé, foi chamado com esse propósito. Deus disse: em você serão benditas
todas as famílias da terra. Isso como a gente viu há alguns domingos atrás, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele foi abençoado sim, mas ele foi abençoado com que finalidade? Com a finalidade de abençoar outras nações. O povo de Deus nunca existiu para ser um fim em si mesmo. O objetivo é sempre muito maior, é seguir com o povo de Deus, fazendo diferença no mundo, para transbordar as bênçãos que Deus derrama sobre você, sobre as outras famílias da terra. Mas o que acontece quando o sal perde o sabor? A pergunta continua: o que é fazer quando a luz se acostumou a se esconder? O que fazer quando percebemos que somos de Jesus, somos igreja, mas nos perdemos pelo caminho? Jesus então é claro: o sal que perdeu o sabor não serve para nada, a não ser lançado fora e pisado. A luz escondida não serve para iluminar. O problema aqui não é sobre perder a salvação, pelo amor de Deus, não é disso que o texto está falando, mas sobre viver fora da vocação para a qual fomos chamados. É como tentar ser embaixador de um reino vivendo sob as leis de um inimigo. Imagina aí na estrutura que a gente está vivendo agora, imagina um diplomata dos Estados Unidos vivendo na Rússia, por exemplo, declarando apoio ao governo russo e negando a própria Constituição americana. Isso seria incompatível, seria constrangedor, seria até vergonhoso para o país. E é exatamente isso que acontece quando eu e você, enquanto povo de Deus, nos misturamos com os valores desse mundo. Um mundo que vive em rebelião contra o próprio Criador. Você já ouviu falar, ou você se lembra, porque eu já falei sobre isso aqui na nossa primeira série de mensagens, quando a gente estudou, a vida, a obra e o livro de Neemias, você se lembra do exílio babilônico? O exílio babilônico, para quem não lembra, foi o tempo em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, após a sua destruição. Era uma guerra, eles foram invadidos a primeira vez, destruídos, ali por volta do ano 586 a.C., e foi nesse período, um período de extrema dor, de extrema perda, extremo sofrimento, onde a identidade do povo de Deus foi abalada, porque eles já não sabiam mais se Deus os amava. Naquele período, o povo de Deus não só se misturou com o povo da Babilônia, ele se acomodou a viver como a Babilônia, e aos poucos ele foi só se amoldando e perdendo cada vez mais a sua identidade de povo de Deus. Começaram a falar a língua dos povos, começaram a adorar os deuses locais, começaram a fazer cada vez mais alianças duvidosas com outras lideranças, se tornaram irreconhecíveis enquanto povo de Deus. Chegou a um ponto em que alguns já nem sabiam mais o que era essa tal nação Israel, e isso também continua acontecendo conosco enquanto igreja. Há igrejas, movimentos e até vidas individuais que hoje se tornaram irreconhecíveis diante do Evangelho, onde a gente vê sim muita aparência, muita estética, muita estrutura, mas nenhum impacto espiritual real. Como igreja, a impressão que fica é que podemos fazer cultos, podemos fazer movimentos que não passam de barulho, como um panelaço gospel. Marchas, vigílias, carreatas, eventos, mas se a luz não brilha, se o sal não preserva, qual é o resultado de tanta coisa? Sem identidade, sem missão, sem verdade, o que fica? Apenas barulho. Olha para o nosso país. Você está feliz com o país que você está vivendo? Só olhar para o nosso país, olha para a nossa cidade. Gente, que coisa bizarra se tornou a segurança pública na nossa cidade. Pelo amor de Deus, gente, basta olhar para o nosso bairro, como as coisas mudaram. Ou para ser ainda mais honesto, e eu acho que aqui é que começa a realmente mexer e alcançar o que esse texto está nos convidando a refletir,
Olhemos para a nossa própria família. Pessoas se perdendo, se esvaindo pelos dedos das nossas mãos como areia dentro da água do mar. E isso é desesperador, pelo menos deveria ser. Não é normal um servo de Jesus olhar gente indo para o inferno e ficar feliz com isso. Isso não é normal. Não é normal um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um parente, um vizinho olhar para alguém que gosta, vendo aquela pessoa fazendo escolhas ruins e falar que está tudo bem. Como se ele tivesse algum perdão especial, porque não tem. Não tem como viver dessa forma. Mas aqui é que entra exatamente a beleza do Evangelho. Mesmo quando tudo parece perdido, nosso Senhor ainda tem poder para restaurar. Foi Ele que trouxe o povo de Israel lá do Egito. Foi Ele que trouxe o povo de Israel lá do meio do exílio babilônico e restaurou a identidade em ambos os casos. É Ele que continua acendendo a chama nos nossos corações. Assim como é Ele que continua capaz de atribuir novo sabor sobre o sal que havia se tornado insípido. Só o Senhor, irmãos, só o Senhor pode renovar a luz e o sabor em nós. Só Ele pode nos fazer voltar a ser aquilo que a gente foi criado para ser. E essa restauração tem um nome, ela tem um centro, ela tem uma pessoa. Como se chama? Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que o nosso terceiro e último ponto precisa ser sobre Ele. Ponto 3. Jesus é a luz suprema. Jesus é a luz suprema. No clímax desse ensino, Jesus nos chama de sal e luz. Mas só podemos ser sal e luz porque Ele mesmo é o sal que tempera tudo e a luz suprema do mundo. João 8, versículo 12, vai esclarecer para a gente exatamente esse ponto. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando olhamos para a cruz do Senhor, lá no Gólgota, vemos essa luz sendo erguida diante dos olhos de todos os homens. Ela brilha em meio à escuridão mais densa, enfrentando a morte. É naquele momento que o nosso Senhor enfrentou o abandono, o pecado da humanidade, a rejeição absoluta, a dor física e emocional, sendo inocente. Jesus foi suspenso entre os céus e a terra, como uma lâmpada posta no alto de uma casa. Para quê? Para iluminar cada canto da nossa existência, de qualquer luz sombria que exista. Foi um sacrifício avassalador, e por meio dele, todos nós, homens e mulheres quebrados, apáticos, pecadores, religiosos cansados, pessoas fracassadas, pessoas afastadas da presença do Senhor, todos nós temos hoje acesso à renovação, restauração, um novo propósito. A cruz não é só símbolo de perdão, ela é chamada a uma nova vida, como Paulo vai escrever lá aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que quando perdemos o sabor da graça, o Senhor continua com poder para nos retemperar de novo, para retemperar a nossa alma. Quando a nossa luz quase se apaga, é Ele que sopra novo fôlego sobre nós. Como que Ele faz isso? Com o agir do seu Espírito. Ele transforma as nossas mentes, nos ensinando a olhar o mundo com os olhos dos outros. Ele toca o nosso coração, Ele remove a amargura, Ele remove medo, orgulho, indiferença, Ele lança a luz sobre tudo isso. Romanos 12, versículo 2, nos convida ainda a não nos conformarmos com esse mundo, mas agirmos sobre ele. Como? Sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que aí então, meu irmão, eu e você possamos experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus.
Jesus, a luz do mundo, nos dá direção quando os dias ficam escuros. Quando nos falta forças para continuar, é Ele que está lá com a gente. Quando tivermos decepção com as pessoas que a gente ama, Jesus é o amigo fiel e sempre presente. Quando o amigo faltar, quando a família errar, quando a pessoa que você contava não comparecer, Jesus continuará lá com você. Quando a tristeza rouba o nosso brilho, Ele nos lembra que sim, meu irmão, minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é certo. Quando o medo é tão forte, irmãos, que a gente paralisa real, e a gente tem que parar de lidar com o Evangelho como se fosse só mais uma historinha bonita que a gente ouve. Quando a gente se depara com coisas difíceis, dolorosas, que nos travam, que a gente não consegue nem pensar mais, é o mesmo Senhor, a mesma luz, o mesmo sal que vem e olha nos teus olhos e diz: eu estarei com você todos os dias até o final dos tempos. Essa presença é a presença contínua de Jesus, é o que mantém nosso sal com sabor, é a única coisa que mantém a nossa luz acesa. Ele não nos chama a viver de performance, irmãos, mas de dependência total e completa dEle. Não temos que fingir uma fé forte, temos que nos lançar aos pés de um Salvador que é totalmente força. É isso que faz toda a diferença para o crente novo, que ainda está descobrindo o caminho, que não sabe nem como é que ele vai viver daqui para frente. Mas é isso também que reaquece o coração do crente antigo, que talvez tenha se perdido em ativismo, em frustrações, em mágoas. E é isso, irmãos, que pode dar um novo começo àquele que hoje está aqui, sem nenhuma conexão com Jesus, mas que foi amado desde o ventre e agora continua sendo chamado pelo próprio Senhor a ser luz. Cristo não só te perdoa, Ele assume o compromisso de transformar você. Ele envia você numa obra de transformação de outros. Ele acende a nossa luz e nos devolve ao mundo dizendo: vá e brilhe. E quando a sua luz oscilar, quando o sabor da sua fé parecer desgastado, nós somos convidados a voltar à cruz, voltar os nossos olhos para a cruz. Volte para Jesus Cristo, porque Ele continua brilhando. Ele continua com poder para ressuscitar mortos, inclusive homens e mulheres que se sentem mortos por dentro. A gente assim começa a caminhar para o fim dessa mensagem. Mas definitivamente esse não é o fim do chamado. Jesus não nos chamou para sermos barulho vazio, como um panelaço que sacode panela ali, mas não transforma o coração de ninguém. Ele nos chamou para sermos sal que tempera e conserva. O que? A verdade da sua palavra no mundo. Para sermos luz que ilumina caminhos, luz que denuncia as trevas. Como? Com amor, com perseverança, mostrando que existe possibilidade de uma nova vida. Não somos mais um grupo religioso que sai por aí nas redes sociais ou na vida mesmo, protestando apenas com frases prontas, repetindo jargões. Somos corpo vivo de Cristo. E essa identidade, meu irmão, minha irmã, precisa fazer a diferença. Somos o povo que carrega em si o gosto do céu, o sabor celestial. Somos eu e você, enquanto igreja, que carregamos o brilho verdadeiro, que faz olhos se gloriarem, o brilho da cruz. E se o sal perdeu o sabor? E se essa luz continuar se escondendo? De que valerá a nossa existência enquanto igreja? Para que serve? A gente vem, cultua, aquece o coração e volta para debaixo da mesa, volta para debaixo do pano. E é aqui que é a hora da gente parar e refletir. Hoje, além de anotar os passos, eu quero que você anote algumas perguntas, para que a gente possa conversar sobre elas na quarta-feira. E você, meu irmão, minha irmã, que trabalha ou não pode estar conosco na quarta, leva a missão de refletir sobre essas perguntas ao longo dessa semana.
Anota as perguntas aí, por gentileza. Pergunta número 1: como está a sua vida diante desse chamado? Como está a sua vida diante desse chamado? Pergunta número 2: sua vida tem sido de influência ou apenas mais uma opinião no meio da multidão? Pergunta número 2: sua vida tem sido de influência ou apenas mais uma opinião no meio da multidão? Posso ir para 3? Pergunta número 3: seus vizinhos, seus colegas de trabalho, sua família, percebem em você um sabor de graça? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, sua família, percebem em você um sabor de graça? Essa graça é com G maiúsculo, tá? Que é a graça do Senhor. Pergunta número 4: o brilho que sai da sua vida tem apontado para Jesus Cristo ou apenas para você mesmo? O brilho que sai da sua vida tem apontado para Jesus Cristo ou apenas para você mesmo? Nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos posicionados por Deus exatamente onde nós estamos. E não foi com o objetivo de que nos escondêssemos de nada nem de ninguém. Jesus não fez o que fez para nos tornar apenas mais um grupo de pessoas barulhentas, indignadas com esse mundo. Esse mundo está mal, esse mundo está horrível. Eu e você, cada um de nós, fomos salvos para brilhar com humildade, para salgar com fidelidade. A série de mensagens que a gente tem refletido tem nos levado a pensar que fomos chamados a pertencer a um grupo muito maior e muito mais importante do que a gente imagina. Hoje Jesus nos mostra que nós fomos chamados a impactar o mundo ao nosso redor. Pertencemos a Deus, mas com um objetivo claro de transformar o mundo em nome de Jesus. Então que essa palavra não fique presa no seu banco, que essa palavra não fique presa aí no seu ouvido aqui, para depois você simplesmente esquecer, que ela não se detenha no seu caderno ou no seu celular, que hoje mesmo, meu irmão, minha irmã, ainda no almoço de domingo que a gente vai ter daqui a pouco, então vamos até antecipar isso, né? Que daqui a pouco a gente vai parar e vai tomar um café aqui atrás. Que hoje você tenha a oportunidade de, nos seus relacionamentos, viver de maneira diferente, viver sendo luz, com menos reclamação e mais presença de Jesus, com menos crítica e mais compaixão das pessoas, com menos ego e orgulho e muito mais evangelho. Seja sal de verdade, seja luz de verdade, seja discípulo de verdade. Ou seja, meu irmão, minha irmã, é tempo de vivermos como alguém que dá claros sinais de a quem o nosso coração pertence. Hoje somos chamados a pertencer a Jesus Cristo. Convido você a fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é esse Deus incrível, presente, pleno, que cuida dos detalhes mínimos da nossa vida e da nossa história. Te louvamos, Senhor, porque é o Senhor quem nos conduz numa vida que às vezes aos nossos olhos é amarga, uma luz que às vezes uma vida que é sem sabor, uma vida, Senhor, que muitas vezes a gente se acostumou e se moldou à escuridão ao nosso redor. Mas ao ouvir a Tua palavra nessa manhã, entendemos o nosso papel, entendemos a nossa responsabilidade, Senhor. Então, pelo poder que emana da cruz, que cada um de nós, povo Teu, verdadeiramente servos e discípulos Teus, sejamos pelo Teu Espírito novamente, Senhor, retemperados, novamente iluminados, Senhor, para que possamos fazer a diferença na nossa família, para que possamos fazer a diferença na nossa rua, na nossa cidade. Senhor, usa o nosso ministério, usa, Senhor, o nosso testemunho, usa tudo que nós somos, Senhor, para que o mundo veja a Tua luz, que a Tua cruz alcance vidas através do que falaremos, através do que faremos, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus.
Amém. Meu irmão, minha irmã,